utilização de nutrientes para a produtividade da soja é fundamental, mas o potássio ele tem uma grande importância, principalmente na hora do enchimento do grão, na hora que a soja está formando ali o seu grão. A gente está aqui com o Fábio Ortiz, pesquisador da Embrapa Soja, para contar um pouquinho para a gente dessa importância do potássio na lavoura de soja, como é que está essa relação hoje e o potássio ele é responsável por quê na produção de soja? Então, o potássio é um elemento essencial para o desenvolvimento dos grãos da soja, né? Além do potássio, a planta também precisa de bastante nitrogênio, né? Mas no caso específico do potássio, o agricultor ele precisa fazer é necessário que ele faça esse monitoramento, porque ele conhecendo os níveis de potássio no solo, ele consegue melhorar a eficiência no processo de adubação. Agora, quando a gente fala de colocação de potássio, o que é importante, o que o produtor tem que colocar de potássio numa lavoura, por exemplo, para ela ser de fato produtiva e dar resultado? Então, o agricultor ele precisa colocar a quantidade necessária para a planta expressar o máximo do seu desenvolvimento e, consequentemente, da sua produtividade. Tá? Então, para que ele saiba a quantidade necessária, aí vem a necessidade dele fazer a análise de solo, do tecido vegetal, das folhas de soja. No caso específico aqui do que a gente está mostrando, é um teste rápido desenvolvido pela Embrapa Soja, que permite o agricultor, a nível de campo, ele determinar a concentração do potássio nas folhas de soja daquela lavoura em específico. E ele faz essa medição com que intenção? Dá para repor esse potássio naquele momento? A intenção é ele fazer um melhor planejamento da adubação na safra seguinte. Em determinadas situações é possível você fazer uma reposição via foliar, mas nem sempre isso é economicamente viável. Então vai depender muito das condições que se encontra a sua lavoura. O ideal é que ele tenha informação suficiente sempre para fazer a adubação de uma forma mais eficiente e racional possível. O potássio é um elemento bastante extraído, se eu não me engano, é o segundo elemento mais extraído da planta. Ou seja, você coloca ele no solo, a planta extrai. Como é que a gente faz essa contabilidade? O que o produtor tem que entender? Certo, é isso mesmo. O potássio é o segundo elemento mais utilizado pela cultura da soja, pela planta de soja, para ela se desenvolver, né? Primeiro é o nitrogênio e segundo é o potássio. Então o agricultor ele sempre precisa fazer uma relação assim, de quanto que ele aplicou e o quanto que a planta absorveu. Como que ele faz essa relação? Então, sabendo quanto que ele colocou e depois que ele faz a colheita, fazendo uma nova análise de solo e fazendo essa comparação do que foi colocado e o que foi exportado para os grãos. Aí, com isso, ele consegue fazer um balanço, tá? Nesse caso, o kit vem pelo menos sinalizar ao produtor de que tem algum problema acontecendo caso haja deficiência de potássio. Isso, exatamente. Nesse caso específico do teste rápido, o agricultor ele permite com que o agricultor consiga ter essa informação, porque às vezes ele faz a adubação, né, com uma concentração de potássio, mas nem sempre a planta expressa essa extração. Então ele fica na expectativa de que a planta apresenta um sintoma de deficiência ou não. Então com o teste ele consegue fazer essa correlação entre o que foi aplicado e o que a planta está absorvendo. Bom, vamos explicar um pouquinho como é que funciona esse kit, né? É o FastK, é isso? Isso mesmo. O FastK é um teste rápido para que o agricultor ou o técnico consiga determinar a concentração de potássio em folhas de soja. Então o teste ele estabelece os seguintes passos.
Tá? O agricultor vai coletar algumas folhas de soja no período do florescimento da soja. Ele vai pegar essas folhas, adicionar um volume de água em um recipiente e vai macerar essas folhas até destruir o tecido das folhas. Depois ele vai filtrar esse extrato, usando um filtro de café, por exemplo. E esse extrato ele vai determinar a concentração no equipamento, num determinador de íons de potássio, que vai dar uma leitura. Ele vai fazer um breve cálculo onde vai dar um valor, e aí ele vai utilizar esse valor para fazer a interpretação de acordo com as faixas dos níveis. Então, no caso aqui da interpretação, se esse valor for abaixo de 1,5, está indicando que ele está com uma deficiência de potássio na sua lavoura. Se for na faixa de 1,5 a 2, indica que a planta está numa fase assim, em que ela já está expressando a falta de potássio, mas não está apresentando os sintomas ainda. E se tiver acima de 2, está adequado, está ok. Significa que ele fez uma adubação correta e isso está sendo expressado na planta, que está conseguindo absorver níveis adequados e acumulando nos seus grãos. E a vantagem é que você consegue ter esse resultado na hora ali no campo. Isso, exatamente. Essa solução tecnológica, ela não substitui a análise de solo e nem a análise foliar. Isso são ferramentas complementares. A vantagem desse teste é que ele é um teste rápido, prático, com pequenas ferramentas, o próprio agricultor pode fazer e ele dá uma informação útil no sentido assim, que o agricultor ele consegue saber que realmente a planta está nutrida adequadamente com potássio e, consequentemente, vai expressar uma produtividade maior. O potássio ele é importante por causa do grão, o tamanho do grão, a densidade do grão, é isso? Ele ajuda a formar grãos pesados? Isso, exatamente. O potássio é um elemento que ajuda na formação de grãos e, consequentemente, dá mais peso, mais volume para o grão, o que expressa numa maior produtividade. Tá aí, então. Quer entender melhor essa questão da produtividade na sua lavoura e como o potássio pode influir nessa situação? Temos a opção aqui do FastK, esse kit de análise rápida. Como o próprio Fábio disse, não dá para substituir, não dá para trocar os sistemas tradicionais de medição de nutrientes, mas é importante você saber com antecedência o que a sua lavoura vai precisar no futuro para você poder já se planejar. Então, mais uma dica importante direto aqui da FAMATA Embrapa Show para você que nos acompanha aí no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.